Eu vou tentar ser rápido aqui, fazer um review de trade e com umas dicas interessantíssimas para você que quer operar criptomoedas e quer aprender um pouco mais sobre o assunto, tá? O que aconteceu foi o seguinte, no dia 24 de outubro de 2023 eu fiz um trade, vou mostrar o review dele aqui e qual foi a base que eu utilizei, qual foi o raciocínio que eu utilizei para fazer todo esse trade e obter sucesso, tá? O Bitcoin ele estava numa zona de 29 mil ali, estava meio embrulhado e a gente estava com uma resistência muito forte, os 32.500. O Bitcoin teve um movimento expressivo e rompeu com facilidade a zona dos 32.500, tá? E foi lá nos 37. Opa, isso aí já alerta todo mundo, né? E a gente que opera gráfico, né, a gente quer captar esses movimentos, né? Você fica de olho no que está acontecendo ali. Então, quando o Bitcoin faz esse tipo de movimento, assim, né, que ele dá aquela porrada para cima e fica lateralizando, né, fica consolidando uma base de preço aqui, uma região de preço, fazendo preço aqui dentro, cara, isso aí é um imã para as criptomoedas, né, para as altcoins, para que elas sigam esse movimento. Então você pode criar, observar oportunidades aí nessas moedas. A Wave foi uma delas, ela subiu aqui, ó, uma delas, né, subiu aqui 30% aproximadamente, né? E quando essas moedas sobem assim, a gente tem que fazer o nosso papel de trader, né? Dar uma olhada lá e procurar padrões gráficos para poder aproveitar do movimento, tá? E o que aconteceu foi o seguinte, ela teve esse movimento expressivo aqui de alta, com um volume bem interessante, e isso aqui foi dar legitimidade, tá? Essa alta aqui, né? Que a gente espera aqui na literatura, a gente estuda aqui, o movimento deve acompanhar, o volume de negócio deve acompanhar o movimento, né? Só que tem uma observação que já vem a primeira dica aqui. Essa moeda estava com um volume bem pequeno e numa hora ela deu essa porrada aqui de 30%. Cara, isso não é normal, principalmente no momento que a gente está, né? Então a gente vai observar, só que a gente sabe que existe risco de fazer esses trades aqui. Então vamos tentar filtrar o máximo possível para que a gente consiga fazer um trade assertivo, beleza? No movimento seguinte, do uma hora, ela devolveu praticamente metade do movimento aqui, tá? Isso é normal, realização de lucro, tudo bem, foi lá e criou um topo aqui, né? Interessante. E com volume também. Olha o volumaço, bem aproximado do volume anterior, quer dizer, um volume de compra grande, um volume de venda bem grande, né? Ok, até então tudo bem, a gente quer é isso no mercado, né? Operar isso aqui, ó, furada, filho. Aqui você vai perder dinheiro. A gente quer realmente é isso aqui, um mercado animado, né? Para cima ou para baixo, volatilidade é onde a gente consegue ganhar dinheiro como trader. Beleza? Bom, então, entendido o gráfico de uma hora aqui, que é um gráfico que vai orientar nossos trades, aí, a tendência dos nossos trades no day trade, né? Então você vai fazer as entradas nos 5 minutos, mas você vai ter que observar uma hora para você poder filtrar aqui o entendimento do movimento. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura de mercado, tá bom? Isso aí é bem importante para você não ser pego de surpresa, não entrar no setup, porque os setups dão certo, claro que dá certo, mas o setup contextualizado, né, ele dá mais certo ainda, né? Tem a probabilidade maior de você acertar, tá? Mas aqui a gente fez um movimento também interessante, a gente reparou que o volume veio caindo, né? Normal, né? Depois de um espasmo desse aqui de compra, é normal o volume vir caindo, então isso aqui é saudável, essa parte aqui é interessante, eu gostei. Ponto. Vamos lá para o outro gráfico agora de 5 minutos, que é onde a gente vai filtrar nossas entradas. Como é que a gente vai fazer nos 5 minutos para ter uma assertividade melhor, para ter um aproveitamento melhor do trade? Bom, a gente vai procurar padrões gráficos, né, nos 5 minutos. E, cara, isso é bem interessante. Olha só que legal, olha só que padrão bonito de livro isso aqui. Cara, é isso que a gente quer. A gente não quer ficar se metendo em confusão. Entendeu? Isso aqui é confusão. Isso aqui é confusão. Aí só faz um pico, aí pá. Dá para operar isso aqui? Dá. Você tem todo movimento onde você tem um local para estopar nítido, é operável, sacou? Então, assim, é operável. Né? Aqui, ó, houve um falso rompimento dessa cunha e fez um pivô de baixa. Isso aqui é uma armadilha. Quem opera rompimento aqui esperando uma subida se lascou, infelizmente. Mas ele tinha o quê? Tinha um stop, entendeu? O stop dele era aqui. Se ela perdesse esse último fundo aqui, que foi também um fundo duplo, bem interessante, tinha o stop dele. Então, se ele comprou aqui, esperando um risco retorno aqui, pelo menos até o topo do movimento, ou sei lá onde é que ele queria vender a moeda, né? Ele tinha um risco retorno aqui de 2 para 1.
né? 2 vezes 1. Isso aqui é um trade aceitável de fazer, apesar de operar rompimento ser uma coisa bem complicada, porque a gente sabe que estatisticamente o rompimento ele tende a falhar 80% das vezes, segundo a literatura aí. Beleza? Bom, olha só quanta dica, em 5 minutos você já ficou ligado em muita coisa. Quanto mais claro for o padrão, mais assertivo e confortável vai ficar o teu trade, tá? Então aqui a gente fez um fundo duplo aqui, né? O que chamou a atenção foi justamente, né, esse volume aqui, né, um volume um pouco acima do anterior e esse pavio, que foi uma rejeição do movimento, né? Porque o que a gente podia entender aqui? A gente entender que houve esse topo, né, criou um topo anterior, né, e ele ia fazer o quê? Um pivô, um reteste, né? Um reteste aqui nessa região de fundo e fazer um pivô e continuar o movimento, tá? O que podia acontecer, realmente, podia ser um movimento de baixa. Tá legal. Com essa rejeição aqui e com o volume, a gente conseguiu entender que esse movimento poderia explorar outros preços acima. Então ele fez praticamente visitou aqui o topo, mas não rompeu e ele voltou. Quando ele voltou aqui, a gente fez um fundo duplo. Ele voltou aqui, a gente fez um fundo duplo. Bem interessante. Eu gosto muito de olhar o RSI para ver se existem divergências aqui, que é um dos fatores que também me anima a entrar no trade, tá? Então eu vou mostrar o trade lá agora na plataforma, tá? Porque tem muita gente que fica mostrando o gráfico e tal, mas é legal fazer a leitura de gráfico depois que já aconteceu. Mas eu estou mostrando aqui o trade que eu fiz. Então, assim, é interessante você ver o movimento de quem faz, né? Não só de quem está imaginando que vai acontecer, ficar fazendo análise gráfica depois do ocorrido. Eu botei aqui o meu na reta, como diz o jargão, tá? Então esse aqui foi o trade que eu fiz, né? Eu faço a análise aqui no TradingView e eu gosto muito de operar aqui na Bybit. Vou deixar até um link aí para vocês entrarem e pedir desconto nas taxas, tá? Isso é normal. Então assim, eu fiz a minha entrada aqui, ó. Fiz a minha entrada aqui, ó, acreditando realmente nesse rompimento aqui, tá? Eu não queria perder, porque eu uso essas médias aqui, a média de 17 períodos e a média de 9, tá? Então, normalmente ele testa bastante até a média de 17, né, nos movimentos de alta, né, quando tem uma definição de preço, né? Ele faz muitos esses testes aqui. Então, eu fiz a minha entrada aqui e o meu stop estava claro. Por que a gente quer esses movimentos bem nítidos, né? A gente quer esse movimento bem nítido para a gente sair de confusão. Então, assim, eu tinha um stop, né? Então, quando você num trade identifica um padrão onde você tem um lugar onde estopar, quer dizer, olha, aqui eu saio, né? E você acredita ter um risco-retorno interessante, no caso aqui seria a continuação do movimento, então vale a pena. Tá? Então eu fiz o meu gerenciamento, fiz a minha entrada aproximadamente aqui, ó, nesse rompimento, acreditando que a gente podia fazer um rompimento mais forte, claro que eu acreditava nessa força aqui ainda, tá? Mas ele não aconteceu. Então o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz a minha entrada aqui, o meu stop estava bem claro aqui, bem padrão bem bonito de livro, que a gente vai ver na Bull Run, tá? Então quem está estudando agora vale a vantagem. E passei esse calor aqui, tá? Passei esse calor aqui, né? Vi uma perda aqui, mas o meu stop continuou aqui embaixo, tá? E esse aqui confluiu com o quê? Com o reteste, né? Reteste dessa cunha, né? Olha que legal, como é que um padrão de livro, lindo, né? Uma coisa que você é impossível você não querer fazer um trade aqui, e pegar uma oportunidade, tá? Então eu passei, entrei aqui mais ou menos, né? Rompimento, passei esse calor e depois o preço desenvolveu todo esse movimento aqui, mais rápido inclusive do que eu imaginava, tá? Olha esse volumaço aqui. E eu fiz a minha saída aqui, ó, como diz aqui na Bybit, tá? A Bybit desse histórico de trade, e eu estou fazendo review por quê? Porque você deve fazer os seus trades e deve fazer o seu review, mesmo dando bom, mesmo dando ruim, principalmente dando ruim, tá? Então essa é uma das dicas aí que é importante, tá? Então eu fiz a minha entrada aqui, né? Com o stop aqui e o meu risco retorno. Day trade sabe como é que é, né, cara? O pessoal pensa em 2 para 1, 3 para 1, mas a gente tem que garantir pelo menos no 1 para 1, ou então num topo bem claro, né? Então, assim, eu não fui ganancioso, já esqueci esse negócio de ganância e coloquei o meu alvo aqui, ó, nesse topo anterior aqui, que teve esse rompimento falso, né? E aí, olha só o que deu.
foi lá certinho. Ah, tá, eu já tô aqui, né? Não, peraí, tô aqui não, tô na Bybit, eu já tô aqui. Olha que doideira. Tava achando que eu tava aqui no TradingView. Ai, ai. Beleza, galera, estudar é isso aí, né? Estuda fica maluco. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Assiste esse vídeo uma vez ou duas vezes que você vai entender tudo racional. Isso acontece sempre. Não é a primeira vez nem a última que isso aqui vai acontecer. Tá? Então, assim, não hesite. Padrão gráfico, bem nítido assim, cara. É stop, alvo e deixa acontecer. Beleza? Um abraço a todo mundo aí, bons trades.